Olá, minha gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Débora Amaral e hoje nós vamos falar sobre o povoamento do território alagoano. Bom, para falar sobre o povoamento do território alagoano, é necessário que a gente volte à invasão portuguesa. Por quê? Porque quando os portugueses invadem o Brasil, eles demoram um período ali de 30 anos para fazer uma efetiva colonização, visto que eles se encontravam em um contexto mercantilista e uma das características desse mercantilismo é o metalismo, ou seja, a busca por metais preciosos. E não sei se você lembra, mas o ciclo do ouro aqui no Brasil ele só começa depois. Isso indica dizer que os portugueses, assim que chegaram, não encontraram esse ouro que eles estavam procurando. Mas assim que eles chegaram, eles fizeram a primeira missa. E essa primeira missa é importante para a gente observar que um povo ele não é explorado só no aspecto econômico, como também é explorado no viés religioso. Passaram-se 30 anos, o Brasil ele é dividido ali em 15 lotes de terras, que são as capitanias hereditárias, e aí começa realmente a efetiva colonização. Mas essas capitanias elas não vão para frente, porque existe uma distância muito grande entre as capitanias e as metrópoles. Existe um poder aí que é descentralizado e existem terras que são mais férteis e terras que são menos férteis. Peraí que tem cabelo na minha cara. Ui, Jesus. Pode deixar essa parte do vídeo, corta não. Aí, terras que são mais férteis e terras que são menos férteis. E por conta disso, apenas São Vicente e Pernambuco prosperam. Portugal, observando essa situação das capitanias hereditárias, institui o que é chamado de governo geral. O governo geral é uma tentativa de centralizar esse poder. O governo geral ele não vem para acabar com as capitanias, e sim para auxiliar. Tendo em vista isso, desembarca aqui no Brasil no dia 22 de março de 1549 Tomé de Souza. Tomé de Souza desembarca, ele é governador-geral junto com o Padre Manuel da Nóbrega. E aí temos uma figura importante, o Padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, todos esses, eles participam das chamadas missões jesuíticas. E aí tem todo o processo de catequização indígena, que cabe um vídeo só para isso. Mas Padre Manuel da Nóbrega, ao chegar no Brasil, ele diz que o Brasil ele precisa de mais autonomia religiosa. Ele precisa de mais poder. E aí, para ter mais poder, é necessário estabelecer uma diocese, ou seja, precisa-se de um bispo. E aí ele começa a enviar cartas pedindo um bispo para o Brasil, um bispo para o Brasil. Chegou o bispo no Brasil. Chegou o bispo Sardinha. O bispo Sardinha é o primeiro bispo no Brasil. Bispo Sardinha é o primeiro bispo do Brasil. Então, Bispo Sardinha, ele nasce em uma família já rica, ele vai estudar lá em Salamanca, depois ele vai estudar em Paris, na Universidade de Santa Bárbara, vai estudar em Goa, na Índia, onde ele vira bispo e ele é enviado para o Brasil para catequizar os índios, mas pasmem, ele dizia que os índios eram seres impossíveis de se catequizar pela sua bestialidade e bruteza. Enfim, ele chega em Salvador, fica no convento, e aí ele não aguenta uma semana no convento porque diz que aquilo não é digno de um bispo, e vai para uma mansão super luxuosa e cheia de riquezas, e ali ele vai se aliar ao Antônio Cardoso de Barros. Antônio Cardoso de Barros, ele foi um provedor-mó, uma espécie de ministro da fazenda. E ele era inimigo mortal de Pero Borges, que era desembargador, que era aliado com Dom Duarte da Costa, que era governador, e com seu filho Dom Álvaro. Vamos recapitular isso aqui. De um lado da história, eu tenho o Bispo Sardinha, com o Antônio Cardoso de Barros, e do outro lado da história eu tenho Pero Borges, com Dom Duarte da Costa e Dom Álvaro. Certo dia, Bispo Sardinha foi fazer um sermão na igreja, e ao fazer esse sermão, Dom Duarte da Costa percebeu que era para ele. E aí de uma rincha surgiu uma guerra. Porque aí Dom Duarte da Costa começou a mandar jogarem pedras nas casas dos amigos do Bispo Sardinha. Começou um verdadeiro conflito em Salvador. Os índios tupinambás, que habitavam ali o Recôncavo Baiano, percebendo essa movimentação estranha na cidade, invadem a cidade de Salvador. Quando eles invadem, Dom Álvaro, que é o filho do Dom Duarte da Costa, bota eles para fora. E quando ele consegue botar os índios para fora, ele é visto na cidade como um herói, ganha vários títulos. E ao ser reconhecido como herói, o outro lado, que é o Bispo Sardinha e o Antônio Cardoso de Barros, são mandados embora. Quando eles são mandados embora, eles embarcam na nau da Nossa Senhora da Ajuda em direção a Portugal,
Mas, passados 5 dias, eles já tinham atravessado ali o Rio São Francisco. Quando chega ali no Rio Coruripe, o barco encalha durante a noite. E aí tem toda uma tempestade acontecendo. Contudo, ninguém se fere. Quando é no outro dia de manhã, todos descem do barco, nenhum morto, e aí eles encontram com uma tribo indígena. E que tribo é essa? Que tribo é essa? Vamos lá, vamos lá. Os Caetés, exatamente. Eles encontram com os Caetés, um povo sem legislação própria, que não é regido pelos costumes, que tem suas danças que são os seus poracés, que são feitas com a inúbia, que é uma espécie de flauta de taquara, e o uai, que é uma espécie de tambor. Cabe também um vídeo só para os Caetés. E aí eles encontram esses Caetés. Os Caetés, eles tinham se aliado aos franceses durante o período de invasão francesa, porque os portugueses eles se aliaram aos Tabajaras. E os Tabajaras é uma tribo que ela é inimiga ancestral dos Caetés. Então os Caetés veem ali os portugueses chegando e aí o que é que vai acontecer? Enfim, eles estabelecem uma comunicação com os portugueses. E aí eles, como se fossem a ajudar, atravessam uma parte dos índios na frente, os portugueses atrás e uma parte dos outros caetés vindo por trás atravessando o Rio São Miguel. Quando eles estão atravessando, os índios começam a flechar. E aí nisso o Bispo Sardinha pego é levado para a tribo indígena, onde vai ocorrer o ritual antropofágico. Mais para frente, durante o modernismo, Oswald de Andrade vai fazer o manifesto antropofágico. E é muito importante esse manifesto antropofágico para a gente entender por que ocorriam esses rituais antropofágicos. Bom, Bispo Sardinha ali é morto com o ritual antropofágico, e aí Frei Vicente, que é um historiador baiano, quando vai contar essa história, diz que esse ocorrido foi entre Bahia e Pernambuco. O que isso indica dizer? Que Alagoas, naquele momento, ainda não era um local de grande exploração econômica, visto que ela ainda não era nem muito bem situada, tipo, o que é Alagoas, certo? E aí, a partir daí, esse território, que é o território alagoano, ele começa a ser observado. Então a gente começa com 4 pontos, então a gente começa com 3 pontos de irradiação desse território. A gente tem o povoamento ao norte, que vai depender dos 4 rios, que são Manguaba, Camaragibe, Santo Antônio e Tatuamunha, que é próximo ali a Porto Calvo. A gente tem a outra fonte de irradiação de povoamento, que são as lagoas Mundaú-Manguaba. E a gente tem a terceira, que é a região franciscana, com ponto ali com foco em Penedo. Além dessas, ainda existe a questão da interiorização por Palmares, mas isso merece um vídeo só para isso. Enfim, com esses 4 pontos de irradiação e de pequenos rios, surge a figura de Cristóvão Lins. Não sabe ao certo qual Cristóvão Lins, porque primeiramente tem o Cristóvão Lins, que ele é filho de italiano, ele se casa e aí tem outro Cristóvão Lins, e não sabe ao certo quem era o dono desses primeiros engenhos. Mas se sabe que, de acordo com Gilberto Freire, ou segundo, não sei nem... Não, de acordo com Gilberto Freire não é legal, mas segundo Gilberto Freire, né, também não é legal, porque Gilberto Freire não é exemplo de nada, não é, minha gente? Mas, ó, tem uma passagem de Gilberto Freire que é muito interessante no livro Casa Grande e Senzala, que ele fala que o amigo do colonizador do Brasil não foram tipo os grandes rios, mas sim os pequenos rios. Então esses rios que eu citei, que foram focos de irradiação do povoamento alagoano, foram muito importantes para a comercialização do açúcar. Tendo em vista isso, a figura de Cristóvão Lins, que é a figura que anteriormente eu citei, ele foi o primeiro dono dos engenhos de açúcar aqui em Alagoas. Então ele estabelece o engenho de Buenos Aires e estabelece também o engenho engenho Escurial na região dos 4 rios, que é mais ou menos ali próximo a Porto Calvo e a Coruripe. E isso é muito importante para a formação da nossa história, pois a partir daí, com os engenhos de açúcar, que Alagoas começa a ter força e a ter a sua força econômica, que até hoje é uma das suas bases da economia. Enfim, Cristóvão Lins faz aí o engenho de Buenos Aires e o engenho do Escurial, e aí tem-se a invasão holandesa no território, e depois disso o número de engenhos continua mais ou menos o mesmo,
e depois se perdem informações sobre esses dois engenhos, então não se sabe ao certo o que aconteceu a partir daí. Contudo, voltando para a história dos Caetés, troca-se o governador-geral, entra Mendissá, Mendissá vai declarar guerra justa aos Caetés, pelo que ocorreu com o bispo Sardinha, e muitos dos Caetés vão ser dizimados e outros muitos Caetés vão ser escravizados. E é assim que começa o povoamento do território alagoano. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Curta, deixe um joinha, compartilhe, comente se teve alguma dúvida. É isso aí. Fiquem bem. Ei, silêncio!